no micro, no meso, no macro social, e a gente pode sentir como seria bom se houvesse mais fraternidade nas relações econômicas, se mais pessoas com necessidades que não são atendidas pudessem ter essas necessidades atendidas. Como seria bom se houvesse mais justiça e igualdade de todas as pessoas se sentirem tratadas pela sua dignidade, pelos seus valores, os acordos respeitados. Como seria bom se houvesse espaço de escuta para que as pessoas pudessem ser compreendidas no melhor potencial delas e trazer o melhor potencial delas para a realidade, ancorado pelo interesse, pela escuta ativa das pessoas, né? Então, tudo isso faz sentido. E o que a gente poderia fazer para que isso se implementasse passinho a passinho um pouco mais? Será que a gente teria que escrever mais livros, dar mais cursos teóricos, para que essas ideias vivessem? Uma possibilidade de fazer com que essas ideias vivam um pouco mais, da fraternidade no econômico, da igualdade na esfera dos direitos, da liberdade na esfera de cada um, trazendo o melhor de si, uma possibilidade é a gente dar mais vida para essas ideias. E para dar mais vida para essas ideias, a gente tem o desafio, a oportunidade de observá-las, de observar os fenômenos sociais, as situações práticas que aparecem aqui e ali, com mais profundidade de alma. Então, o nosso curso, na verdade, ele vai ser de a gente ativar essa observação profunda. A gente dá espaço de alma para que essas ideias vivam mais na gente e que a gente tenha um sensor para perceber melhor, opa, aqui é uma questão mais da esfera da fraternidade ou da igualdade, da liberdade. Nesse aspecto de gestão, a nossa comunidade escolar, parece que as pessoas não estão se responsabilizando tanto pelas coisas, está se tornando um pouco burocrática, está tendo panelinhas aqui e ali, as pessoas não têm medo de propor com energia a uma iniciativa, está perdendo força, está perdendo vitalidade, está perdendo dinheiro, está perdendo conexões. Será que não é a esfera jurídica de votar tudo, consensar tudo, não está abafando a iniciativa individual das pessoas? Então, todas essas questões dependem de reflexão, dependem de conhecimento e dependem também, principalmente, da gente ter uma relação de vida com essas ações, com essas questões, com esses fenômenos. E para isso requer observar com mais profundidade. Um observar que transpasse a superfície, a aparência, e capte o que tem de essencial que a vida e o universo quer nos ensinar quando a gente está diante desses fenômenos. Então, treinar essa capacidade de observar as conexões sociais, treinar a capacidade de dar vida para essas ideias de fraternidade, liberdade e igualdade. É esse o intuito do nosso curso. Então, o foco dele vai ser a gente ativar um estado mental, que o Rudolf Steiner chama de calma interior, que é o estado mental do discernimento, de separar e discernir o essencial do não essencial, o que fica e o que não fica, né, em termos de significado. Então, para começar, vamos já para uma prática. Então, a gente vai fazer 2 exercícios nessa meia hora, e daí as triplas compartilham entre si, no horário que for pertinente, e eu vou passar um diário, e vocês preenchem no diário como foram as meditações do dia a dia, as práticas contemplativas. E a gente vai ter 6 encontros, mas eu recomendo, se for possível, na medida do possível, a pessoa praticar isso todos os dias. De hoje, dia 12 de maio, até o dia 30 de maio. Porque esse é um cultivo.
esse espaço da calma interior, esse espaço da observação profunda, é um cultivo. Tem um monte de dispersão, tem um monte de ansiedade, um monte de medos, raivas, um monte de superficialidades, um monte de papéis, expectativas que diluem e enfraquecem esse espaço da observação, esse espaço da calma interior. Então, a gente tem que cultivar todo dia para ele estar robusto. Então, vamos começar com uma cena biográfica. A gente vai treinar isso nesse ciclo. A gente vai treinar olhando o passado. E eu planejo no futuro, se der certo esse ciclo, oferecer outros 2 ciclos. Um com foco no presente e outro com foco no futuro. Aqui a gente vai treinar a nossa calma interior olhando para as riquezas que a vida e o universo nos deram no passado. O Goethe, ele fala que tudo que a gente tem de herança, tudo que a gente recebe de graça da vida, dos pais, dos avós, das tradições, tudo que a gente recebe, a gente perde se a gente não reconquista com consciência. E esse reconquistar com consciência a gente vai querer fazer com o exercício da calma interior. A vida não é só Rudolf Steiner que ensina sobre a tremembração. É a biografia, é a vida. A liberdade várias vezes quis te abraçar, a justiça quis te beijar, a fraternidade e liberdade quiseram conviver com você várias vezes e ser compreendida e acolhida e encarnada no mundo. E a gente está com a alma em vácuo, a alma rala, sem poder observar em profundidade. Então vamos lá, nós vamos começar a fazer 2 exercícios. O primeiro exercício vai ser de angústia. De angústia pessoal. Medo de morrer, medo que alguém da nossa família morra, alguma situação de angústia. Então, eu vou descrever brevemente uma situação minha de angústia, né? Eu passei muita angústia durante essa fase de pandemia, medo dos meus pais morrerem, minha avó, medo de eu morrer, minha filha ficar desassistida, medo de perder renda, presenciando as pessoas que eu gosto perdendo renda, algumas perdendo saúde, e alguns alunos nossos com casos de óbito na família. Enfim, isso angustia, essa impotência angustia, pelo menos a mim. E eu tive uma imagem, uma vez ao acordar, eu moro em Ribeirão Preto, eu imaginei que a gente era um boliche, como se a gente fosse peças de boliche aqui em Ribeirão Preto, e daí a bola da morte vindo de São Paulo pela Anhanguera e vindo atacar a gente, né? Uma vez eu estava acordando com essa imagem, né? Então, a angústia. Então, em vez de encarar a angústia no presente, que talvez seja muito ambicioso, a gente vai se auto-inspirar por uma angústia do passado, por uma angústia que a gente conseguiu deixar de negar, encarar frente a frente e quem sabe transpassar uma camada de superficialidades e acessar uma camada de sentido mais profundo, de significado mais profundo. Então, eu vou descrever brevemente uma minha e depois a gente faz um exercício para vocês trabalharem com a de vocês. Uma cena biográfica de angústia. Medo de morte, medo de sofrimento, medo de perdas, enfim. Angústia. Bom, então a cena que eu vou usar para me auto-inspirar, para lidar com as angústias atuais, é uma cena do passado, do ano de 2004, no final do ano. Eu trabalhava na 3M, perto em Sumaré, Campinas, morava em Campinas, meus familiares em São Paulo, eu fui com um carro velho, voltando de São Paulo para Campinas, pela Anhanguera, pela Bandeirantes, e entrei na Anhanguera, meu carro teve um pane elétrico total. Não dava para ver nadinha de luz. À noite, numa curva, numa pista de alta velocidade. O meu primeiro ímpeto foi salvar o meu couro, cair fora. Não foi minha culpa intencional esse carro parar aqui. E eu fui fugir. E ao fugir, me veio uma intuição, não é justo as pessoas se machucarem por causa de mim. Eu tirei a minha camiseta, me coloquei na frente do carro e chacoalhei a camiseta para que as pessoas percebessem que tinha alguma coisa lá, que tinha um carro parado. Não daria tempo para eu colocar o triângulo.
E durante alguns minutos, uns 2 ou 3 carros passaram em altíssima velocidade a milímetros do meu corpo. E depois de um tempo, vieram alguns heróis, eu pedindo ajuda, vieram alguns heróis, pararam o carro deles e vieram me ajudar a tirar na mão o carro do meio da pista e tudo deu certo. Então, o que a gente faz? Lembra de uma situação de angústia tua, específica, no tempo e no espaço, e a gente vai fazer 5 passos de um exercício de calma interior que eu adaptei do Rudolf Steiner a partir dos livros Conhecimento dos Mundos Superiores e de outras fontes. Um exercício de meditação do sentimento que tem na Ciência Oculta, um exercício de meditação de uma frase que tem um livro que eu esqueci o nome agora, e principalmente das aulas de meditação para grupos mais íntimos, meditativos, que ele tinha do ano 1904 a 1914. No conjunto dessas coisas, eu fiz essa adaptação que eu vou passar para vocês de 5 pontos, 5 passos. O primeiro passo, nós vamos mentalizar aquela cena. Como se a gente visse ela, os detalhes dela, a gente reviver, reconstruir e reviver aquilo. Quando vocês fazerem em casa, até recomendo antes fazer uns 5 a 10 minutos de escrita. Uma escrita contemplativa. Você deixar fluir no papel e caneta a reconstrução daquela cena. Ao nos esforçar para expressar em palavras escritas, a gente está acessando o sistema motor, o sistema da linguagem, ajudando a pescar as coisas da memória. Então, o primeiro passo seria o anterior, o passo 0 seria a escrita. Mas a gente não vai fazer aqui, fica a dica. A gente vai fazer aqui a mentalização, passo 1, passo 2, a gente vai contemplar em terceira pessoa. Imagina que você está num cinema. Não tem ninguém no cinema. Você senta numa poltrona. Depois de um tempo, apagam-se as luzes e o projetor projeta na tela um filme. E no filme, eu, Rogério, espectador, eu estou vendo eu, Rogério, ator de mim mesmo, passando por aquela cena em 2004, num pane elétrico, sendo quase atingido por 3 carros em altíssima velocidade a milímetros do meu corpo. Então, eu sou o observador e o ator de mim mesmo, uma cena surreal. Eu estou me observando, essa atitude mental de me observar, com mais discernimento, mais objetividade, e não estar emaranhado naquela angústia, emaranhado naquelas emoções. Eu consigo me distanciar na perspectiva, no ponto de observação, para mergulhar muito mais profundo pela força da contemplação. Na hora de meditar, de praticar o exercício contemplativo, esquece o cinema. A questão do cinema é só um truque didático para te ajudar a ativar essa atitude mental do observador de si próprio. Aqui a gente vai fazer curtinho. O Steiner recomenda que essa parte seja feita de 5 a 15 minutos. Para os alunos mais íntimos, ele recomendava 15 minutos, para ser mais profundo. Mas tem que ser de acordo com como é palatável para você. Se ficar exaustivo, faz menos. Não pode ser chato. Tem que fluir. O passo 3, o passo 1 e 2, né, mentalizar e contemplar, são esforço. Esforço, esforço, esforço. Reconstrói, me distancia de mim mesmo. O passo 3 é descontração. É sem zero esforço, é deixar ecoar. Eu tento ver se a partir desse mergulho da contemplação surge espontaneamente um novo aprendizado, um novo olhar, um novo insight sobre aqueles significados. Espontaneamente. Sem racionalizar, sem especular, espontaneamente se surge um novo aprendizado. O passo 4 é ver se sim ou não, a partir dos passos anteriores, surge espontaneamente, aqui ou lá na paisagem da alma, um sentimento de calma interior. A gente vai dar atenção e cuidar desse sentimento de calma interior. E o passo 5, a gente vai reforçar tudo isso com uma meditação de palavra. Um verso, de trechos de um verso do Rudolf Steiner sobre a calma interior. Para que a palavra reforce o sentimento de calma interior, o sentimento reforce
o sentido da palavra numa sinergia. Então vamos lá? Lembraram da cena de vocês, de angústia, uma situação de medo de morte, tua ou de outra pessoa, medo de perdas, angústia. Eu vou tocar um sininho antes e depois para sinalizar quando começa e acaba. Te convido, então, a colocar na tua postura contemplativa, de preferência, uma postura ereta, elegante, as costas sem encostar para não dar sonolência, os ombros amplos. Uma postura elegante, como se você fosse tocar um cello, um violino. Os olhos fechados ou semifechados, para não dar sonolência, para não dar dispersão. E vamos lá. Primeiro passo, mentalizar a cena. Onde foi? Quando foi? Quem eram as pessoas envolvidas? Qual foi o momento antes do sentimento de angústia? O contexto? O que engatilhou o sentimento de angústia? Um fato observado? Um fato objetivo? Uma interpretação? Olhar o comportamento de pessoas, fala de pessoas, ou coisas na natureza, ou nos equipamentos técnicos, enfim, nas coisas. Ou veio do nada, veio de dentro. Uma coisa relacionada ao que é saúde, acidente, que tipo de risco estava envolvido. E como foi o momento da angústia? O que deflagrou? Qual foi o medo? Como foi o sentir da angústia? Qual foi a textura existencial desse sentir? Que outros sentimentos acompanharam? Que pensamentos vieram? Quanto tempo durou essa angústia? Se ela foi num pico e sumiu, se ela foi num crescente, ou se ela estava grande, daí ela foi diminuindo aos pouquinhos, por dias ou por minutos, quanto tempo. Se tinham pessoas envolvidas, as falas, na medida do possível reconstruir as falas e reações, na medida do possível reconstruir o ambiente, luzes, sombras, cores, cheiros, sons. Reconstruir e reviver. Mentalizar aquela cena como se fosse agora. E agora a gente passa para o passo 2, de contemplar, como se fosse um observador externo, ou como se a gente estivesse num helicóptero, ou num drone gigante, ou num mirante, observando aquela cena, como se a gente estivesse observando um amigo, uma amiga passando por aquilo e não a gente. A gente não está preso no emaranhado das emoções. A gente está fora, com mais objetividade, com mais discernimento, observando aquela cena, repassando aquela cena uma, duas, três vezes, e a cada vez que repassa, reconstruir e resgatar aspectos mais sutis dos acontecimentos exteriores, dos fatos, das reações das pessoas e da dimensão interior, as nossas impressões, sentimentos, pensamentos, impulsos de vontade, reconstruir a cena, quer dizer, contemplar a cena na perspectiva da terceira pessoa. Esse passo, Rudolf Steiner sugere de 5 a 15 minutos. A gente vai fazer aqui pouquinho, só para demonstrar. Contemplar, como se fosse outra pessoa, repassando aquela cena. Se vier na cabeça outras coisas que não sejam aquela cena, se vierem outras cenas que não são aquela, a gente volta o foco só para aquela cena, fazendo um mergulho da contemplação, com mais discernimento, mais objetividade, mas com participação, da atenção mergulhando nos detalhes, nos sentidos, nos significados.
O passo 3, a gente deixa emergir espontaneamente um aprendizado de vida, uma sabedoria de vida, um novo olhar sobre os fatos. Deixar ecoar espontaneamente, sem nenhuma artificialização, nenhuma explicação intelectual, nenhuma racionalização, nenhuma análise, rotulação, nada disso. Do mergulho amoroso da força contemplativa, surgir espontaneamente um novo olhar, um novo sentir, um novo pensar, uma nova impressão sobre aquela situação. Uma colheita, vê se surge espontaneamente essa pescaria. O que você pescou? O que surgiu? O que ecoou? E dá palavras para esse aprendizado, para esse novo olhar, para essa sabedoria prática que surgiu, para essa nova impressão, esse novo olhar. O que veio de novo aqui agora, ao contemplar de novo aquela cena? O passo 4, a gente tentar perceber se sim ou não, decorrente dos passos anteriores, surgiu aqui ou ali, na paisagem da alma, um sentimento de calma interior. Na configuração que for. Prestar atenção. Se surgiu ou não um sentimentozinho de calma interior. Se surgiu, ótimo, dá atenção e dá espaço. Se não surgiu, ativar um sentimento de calma interior agora. E dá atenção para esse sentimento de calma interior. Dá espaço. Convidar esse sentimento de calma interior a se expandir por toda a alma, dando uma cor de calma interior, um tom de calma interior para o pensar, sentir e querer, preenchendo todo o estado mental. Sentir no peito, no corpo, os braços e mãos, tronco, pernas e pés, a calma interior fluir, as costas, cabeça. E fortalecer tudo isso com a palavra, como se fosse uma meditação de palavra. Calma interior. Eu contenho a calma interior dentro de mim. Eu quero sentir a calma interior fluir por todo o meu ser. Eu quero perceber como dentro de mim a calma interior se transforma em força. Calma interior. E voltando, quando eu pratico esse exercício de calma interior, eu percebo que naquele momento do pane elétrico, não foi só o pane elétrico. Não só foi o momento da angústia, o momento dos outros me ajudarem, não foi só fatos e fatos e fatos, coisas exteriores. Quando eu pratico o exercício da calma interior, eu consigo transpassar essa camada dos acontecimentos mais tangíveis. E eu percebo uma outra camada, que também tinha lá. Aquela outra camada era a camada de perceber que, meio àquela angústia, a experiência se dividiu em duas camadas. A camada do medo, de gritar por ajuda, de balançar a camiseta, e outra camada, deu para perceber, que dentro de mim tinha um observador interno com muita tranquilidade, muita paz, e preenchido de amor pela vida. Normalmente eu sinto amor aqui na região do peito. Naquele momento eu senti um amor pela vida por todos os meus poros. Parecia que tinha um amor vindo do universo, com um manto me envolvendo. Tudo que é raro é precioso. Eu percebi que aquela vida poderia ser ceifada
em milésimos de segundo, e esse observador em mim, esse contemplador em mim, se despertou e sentiu esse amor muito forte pela vida. Então é isso a calma interior. A calma interior, ela ajuda a gente a colher a sabedoria de vida que o universo colocou no nosso caminho e a gente não colhe. Como o Goethe fala, a gente perde tudo que a gente herda, todas as nossas heranças que vieram dos pais, da cultura ou da nossa biografia. A gente perde se a gente não reconquista com consciência. É isso o exercício de calma interior. É colher o que o universo e a vida nos deram. E ao ativar o sentimento de calma interior, eu consigo trazer esse sentimento de calma interior quando os nossos alunos na universidade morrem por problemas de trânsito, overdose, crime passional, álcool na direção, que acontece quase todos os anos, nesses 11 anos que eu estou aqui na universidade. Então, eu não sei o que fazer, não sei o que dialogar, mas eu ativo esse sentimento de amor pela vida que o exercício da calma interior me proporcionou para trazer esse tom no social. Bom, então é esse o convite. De vocês praticarem o exercício de calma interior, ele fica mais forte. Se isso não aconteceu para você, de transpassar outras camadas, agora não se preocupe, porque isso é um treino com o exercício da calma interior. Para deixar o exercício da calma interior mais forte, são 2 dicas. A primeira é fazer o passo 0, que é o passo de escrever por 5 a 10 minutos. E a outra dica é fazer o mesmíssimo exercício, por exemplo, a cena do pane elétrico. Um dia, o segundo dia, o terceiro dia. Quando eu faço o mesmíssimo exercício com a mesmíssima temática 3 dias, a profundidade, a coisa está muito mais encorpada, muito mais profunda. O sentido, a riqueza do sentido aflora de uma forma muito mais tangível. Bom, então era isso. Qual é o convite, né? O convite é você praticar esse exercício por uma situação de angústia e amanhã ou repetir esse exercício ou fazer um de emoções negativas. Um momento que você se deixou dominar pela raiva, ou pela impaciência, ou pelo medo, ou pela mágoa, enfim, qualquer emoção negativa. Então, para fechar, o nosso intuito é criar um órgão interno de observação. Ativar esse observador interno que observa o que é mais sutil e mais essencial. Que toda hora está na nossa vida e a gente perde por ter insuficiente espaço de consciência. A gente quer criar esse espaço da consciência, que chama calma interior. A gente quer criar esse espaço para nas próximas aulas a gente ativar isso para observar fenômenos em momentos em que a vida nos traz mais igualdade, mais justiça, mais fraternidade, mais liberdade. Então, a gente vai ativar a tremembração social ao ativar o observador na gente, aprofundar a capacidade de observação. Se a gente aprofunda isso, a gente vai poder dar vida para essas ideias. E a gente vai poder se tornar agentes de fazer com que nos nossos tecidos sociais ocorra de fato mais justiça, igualdade e fraternidade. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. O convite é que vocês, ao longo das próximas 48 horas, façam essas reflexões e façam o compartilhamento com os colegas da tripla de vocês, do grupo de 3. E eu vou postar aqui, agora, o link que eu gostaria que todos os dias que vocês conseguirem praticar os exercícios contemplativos, você compartilhar comigo, né? Como foi, qual foi o que fluiu, o que não fluiu, o que fez sentido, o que não fez, qual foi a colheita. Então, era isso, gente. Super obrigado. E a gente volta na quinta-feira, agora ativando esse observador interno, olhando para os processos do âmbito da justiça, da igualdade. Depois, na semana seguinte, da liberdade, para fechar, o da fraternidade e uma colheita do que fez sentido para vocês. Muitíssimo obrigado, gente. Até a próxima.
Tchau, tchau, tchau.